Crônicas do Amanhecer. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 3 de janeiro de 2022. Previsões de Nostradamus para 2022. Canibais, robôs e outras, parte 2. Em 1955, o médico, astrólogo e vidente Francis Nostradamus publicou seu famoso livro Les Prophètes. A obra trouxe muitas previsões de guerras, desastres naturais, assassinatos, ataques nucleares e revoluções. Chamado de profeta da perdição por seus contemporâneos, Nostradamus usava em suas previsões o peso de palavras como a peste, fome, sangue, tristeza e fogo, sendo intencionalmente vagas e abertas a muitos tipos de interpretações. Para 2021, o astrólogo previu poucos jovens meio mortos para dar um começo, o que se referiu ao início de um apocalipse zumbi. Também profetizou que teríamos um asteroide de fim de mundo, mas que até agora não teve impacto. E o que podemos esperar para 2022? O New York Post trouxe algumas das previsões feitas pelo astrólogo para o próximo ano. Vamos ver o que 2022 nos reserva. Inflação, fome e canibalismo. Nostradamus previu que a inflação e a fome cairão. No trecho que diz tão alto o preço do trigo, esse homem é agitado seu companheiro para comer em seu desespero. Segundo os escritos do astrólogo, os seres humanos se transformam diante da fome. Robôs? Em outra passagem do livro, Nostradamus escreveu a lua na plena da noite sobre a montanha alta. O novo sábio com um cérebro solitário vê-lo por seus discípulos convidados a ser imortais. Olhos ao sul, mãos nos seios, corpos no fogo. Esse trecho parece fazer referência ao surgimento da inteligência artificial. Criptomoedas. Além de prever a inflação, Nostradamus acena para o aumento da criptomoeda no próximo ano. As cópias de ouro e prata infladas que após o roubo foram jogadas no lago na descoberta de que tudo está esgotado e dissipado pela dívida, todos os criptos e títulos serão eliminados. A previsão do futuro sempre despertou o interesse da grande maioria das pessoas. É muito comum que no final do ano as pessoas busquem informações para o novo período que está para iniciar em horóscopo, cartomante, entre outros. No livro Cheque Mate nas Sombras, A Vitória da Luz, o espírito André Luiz, pela psicografia de Abel Gomes, esclarece: o palestrante portava um olhar profundo, destacando-se pela simplicidade, condição natural dos trabalhadores em nosso plano. Clarencio me disse se tratar do espírito que teve, como uma de suas reencarnações passadas, a personalidade de Nostradamus, o médium das revelações futuristas e prenunciadoras. Ficamos silenciosos e atentos, pois havia grande expectativa quanto ao que ele tinha a dizer. Com tranquilidade e numa expressão de inteligência vivaz a exalar de sua postura, iniciou sua fala. Em todas as épocas da humanidade terrena as criaturas buscaram entender a vida e, quando começaram a especular o que o futuro lhes reservava, se abriram as portas do desenvolvimento das capacidades investigativas para romper as linhas demarcadoras do tempo e dos acontecimentos. Daí despontaram os primeiros sensitivos captadores das ocorrências que estariam vinculadas à maneira como o ser e as coletividades sofreriam as consequências de suas escolhas, dentro da lei de causa e efeito, representando as colheitas vivas de suas ações. Premonições,
clarividências e palpites surgiam ali e acolá, demonstrando a esteira de responsabilidades dos que possuem o livre-arbítrio em suas vidas. Como os profetas do passado, pude projetar para o futuro as perspectivas da colheita que todos nós herdaríamos em decorrência de nossas escolhas e comportamentos desde aquela época. Tive um conjunto de visões difíceis de serem interpretadas ou compreendidas, por traduzirem experiências sem algo em comum com o que estávamos vivendo em nossa época, mas que no fundo refletiam os mesmos acontecimentos vividos em outros orbes que já tinham passado pelas limpezas espirituais ou exílios. Hoje, a Terra repete o ciclo de experiências desse mesmo processo de evolução, apresentando as mesmas tendências egoísticas que precisam ser modificadas, tanto quanto as mesmas emoções que comandam o comportamento da maioria dos espíritos que passa por aquele estágio de desenvolvimento. Isso mostra que esses fatos rompem a barreira do tempo e do espaço, unificando as mesmas experiências numa só, modificadas apenas em detalhes insignificantes. Todas essas ocorrências trazem uma lição de saturação dos valores que precisam ficar para trás e de outros que deveriam se alicerçar no rumo de novas conquistas. Quanto mais inferior e próxima da condição material for a expressão evolutiva, mais a vida repete as experiências, num trabalho de fixação de valores com características no automatismo físico e psíquico, naquilo que comumente deram o nome de inconsciente coletivo ou arquétipos energéticos, os quais fundamentam a história dos espíritos em determinada fase dentro de uma feição quase que como universal. Quando a caminhada segue em direção oposta e a predominância do espírito vence as resistências da vida material, em direção do potencial divino, as novas experiências no desdobramento da criatividade e da beleza se abrem mais amplamente, retratando a grandeza da criação. Quando observamos os registros em as profecias ou as centúrias, nada mais temos do que os traços de mudanças que deveriam acontecer, principalmente na intimidade do ser em busca da sua identificação com a realidade espiritual, aspectos esses que influenciariam e transformariam as expressões da matéria. Balneário Gaivota, 3 de janeiro de 2022. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.